Esta noite abordaremos dois aspectos do grande mistério: o verdadeiro perdão e os olhos imortais que veem a eternidade. Ele lhes disse: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Pedro disse: Senhor, quantas vezes meus irmãos pecarão contra mim e eu os perdoarei? E a resposta veio: 70 vezes 7. A arte do perdão deve ser praticada diariamente, mas primeiro precisamos aprender a perdoar. Arrependimento e fé são condições para o perdão, mas o verdadeiro perdão é o esquecimento. O cristianismo e suas doutrinas não fazem sentido para os sábios do mundo, então por que as pessoas são cristãs? A promessa de que os mortos ressuscitarão não faz sentido para a mente mortal quando o corpo é cremado e queimado até as cinzas. No entanto, somente crendo na história da redenção, você pode verdadeiramente perdoar. Você deve aprender a distinguir entre o humano eterno que ocupa um estado e o próprio estado. Este é o único meio para o perdão. Todos os roteiros são escritos para atores. Na peça, o ator escalado para o papel de um assassino deve desempenhar esse papel, e assim é com este mundo. Deus, o autor, escreveu o roteiro e interpreta todos os papéis, enquanto usa uma máscara, chamada outro. Se você aprender a distinguir entre estados de consciência e seus ocupantes, poderá perdoar a todos. Como? Identificando aquele a quem você perdoaria com o ideal que ele não conseguiu realizar. O ideal mais elevado seria identificá-lo com a própria imagem divina. Como Deus, dissemos: façamos o homem à nossa imagem. Essa imagem é Cristo. Você é chamado a pegar um homem que é condenado pelo mundo e vê-lo irradiando e refletindo a glória de Deus. Bem, você pode ficar um pouco aquém dessa imagem, mas pode pegar um ideal que ele não conseguiu realizar. Pode ser riqueza ou pelo menos uma renda igual às suas responsabilidades, até que você seja forte o suficiente para ir além da barreira da observação e vê-lo como a própria imagem divina. Mateus faz esta declaração: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. No mundo hebraico, disse que se 2 se sentarem juntos e não houver nenhuma palavra da Torá entre eles, eles estarão sentados na cadeira dos escarnecedores, mas bem-aventurado o homem que não se assenta na cadeira dos escarnecedores, mas se alegra na lei de Deus dia e noite, porque esse homem prosperará em tudo o que fizer. Embora o homem seja conhecido por ter uma mente brilhante, se ele não discutir a Torá, a lei de Deus e seus profetas, ele está sentado na cadeira dos escarnecedores. E no 3º capítulo do livro de Malaquias, lemos: quando aqueles que amam o Senhor falam uns com os outros e discutem a palavra de Deus, a glória de Deus está entre eles. Quantos no mundo hoje preenchem esse requisito? Quem, em um coquetel, já discutiu a palavra de Deus? Lembro-me de que, há cerca de 5 anos, fui convidado para um jantar, onde todos estavam contando piadas. Embora eu ame uma piada, não sou um bom contador de histórias desse tipo, então, quando chegou a minha vez de falar, levantei-me e contei a eles sobre a lei de Deus. Quando me sentei, o cavalheiro que dava a festa disse: não sabia que tínhamos convidado um cabeludo aqui esta noite. Essa era a sua atitude em relação à palavra de Deus. Bem, o cavaleiro acaba de partir deste pequeno período de tempo e foi restaurado a um corpo jovem para continuar vivendo em um mundo terrestre como este, mas sem o seu dinheiro no banco, para o qual ele deixou para trás. Ele levou consigo o conhecimento do que havia feito e de quem ele é, mas deixou para trás as suas coisas terrenas. Agora, neste mundo, quando você dá algo a alguém ou o vende, você deixa de possuí-lo, mas isso não é verdade no mundo celestial. É um mundo de partilha, onde nada se perde. Nesse mundo, posso dar-lhe todas as faculdades que despertaram dentro de mim, e elas se tornam suas para usar e dar a outro para usar como quiser. Há 2 anos, dei meus olhos imortais a uma senhora que está aqui esta noite. Em sua visão, tirei meus olhos das órbitas e os coloquei nos dela. Logo após essa experiência, foi-lhe dito, em visão, que ela era uma testemunha ocular em corrente. A palavra em corrente significa dar passagem a uma corrente que flui para dentro. Blake falou dos olhos incorrentes, dizendo:
Não descanso da minha grande tarefa de abrir o mundo eterno, de abrir os olhos imortais do homem para dentro, para o mundo dos pensamentos, para a eternidade em constante expansão no seio de Deus, a imaginação humana. Blake não estava interessado nos olhos externos, porque sabia que eles não viam. Tendo ressuscitado deste corpo de morte, Blake queria dar a todos seus olhos imortais para que pudessem ver como ele. A ressurreição não acontece quando seu corpo está sendo cremado, em vez disso, você é ressuscitado enquanto veste sua vestimenta de carne neste mundo de morte. Então, você pode doar suas faculdades imortais a outros sem perdê-las na doação. E quando as visões vêm, elas o possuem. Você não precisa entrar em meditação para buscá-las. Elas podem vir enquanto você caminha pela rua ou está sentado em um teatro assistindo a uma peça, quando de repente você está vendo que não está ali para ser visto por olhos mortais e não consegue impedir. Na sexta-feira passada, a senhora a quem dei meus olhos e sua amiga voltaram para a casa da palestra. Enquanto estavam sentadas no carro, discutiam a palavra de Deus, quando uma série de visões a possuiu. Ela se viu em uma igreja, com um tapete vermelho brilhante no centro. Um ser angelical dirigiu sua atenção para o altar e os objetos ali depositados. Então a visão mudou e uma carruagem, puxada por uma parelha de cavalos, apareceu de repente. Parando em frente a ela, a porta se abriu e um ser com luz irradiando de seu semblante saiu. Ele era tão majestoso que poderia ter sido o próprio Hércules. Por um momento, elas se encararam. Então ele voltou para a carruagem e desapareceu. De repente, outra carruagem apareceu, esta puxada por cavalos brancos. Parou. A porta se abriu e eu saí, sorri e desapareci, deixando a porta da carruagem aberta, enquanto 3 mulheres saíam, todas vestidas de preto. Então, uma coisa maravilhosa aconteceu. Uma maca carregando um cadáver apareceu, e enquanto ela olhava, viu que era eu. Um pedaço de pano foi amarrado em minha boca e atrás da minha cabeça. Fui colocado em uma cruz, que foi erguida, incendiada e queimada até virar um toco. E quando ela olhou para o toco, viu ouro líquido e derretido, enquanto a visão se desvanecia. Então a carruagem reapareceu, agora conduzida por um ser majestoso. Parou novamente. A porta se abriu e um homem, como o ancião dos dias, com barba e cabelos brancos, vestindo uma túnica branca e um manto azul, saiu. Na mão esquerda, ele segurava um grande livro branco e, na direita, uma caneta, que ele apontou para ela e a visão desapareceu. Já vos falei inúmeras vezes sobre esta luz líquida dourada, que é o sangue de Deus que jorra das fornalhas. Esta senhora não me via como um homem colocado numa cruz em chamas. Poderia ter sido, mas não é essa a história. O corpo que vestes é a tua cruz, e não podes escapar ao fogo da experiência. Mas quando a tua jornada termina, tu, a árvore da vida, és reduzido a um toco, como está registrado no livro de Daniel. Corta a árvore e destrói-a, mas deixa na terra o toco com as suas raízes, porque desse toco surgirá um novo ser. Esse ser é luz líquida dourada. Paulo disse, em seu 15º capítulo de 1 Coríntios. Alguém perguntará: como ressuscitam os mortos? Com que corpo vêm? Então ele respondeu à sua própria pergunta, dizendo: é como Deus escolheu. Concebidos por um ser infinito, os mortos ressuscitam naquele corpo perfeito, para se tornarem um espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Este corpo contém toda a humanidade, mas é único para cada um. Não posso dizer como é, mas você saberá quando você, como luz líquida dourada, o preencher consigo mesmo. Você, como ouro derretido, se levantará como uma serpente, naquele estado celestial para ser lançado no corpo que Deus escolheu para você e ele é único. Ele está esperando por você, e ninguém pode preenchê-lo além de você. No final, todos são redimidos naquele corpo para se reconhecerem como o único Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Não tente comparar sua estrutura mortal com seu eu imortal, pois isso não pode ser feito. Paulo deixou isso bem claro, dizendo: é plantado em fraqueza e ressuscita em poder. É plantado em desonra e ressuscita em glória.
Isso vale para todo filho nascido de mulher. Tendo ressuscitado do estado de morte, é minha escolha, meu privilégio, dar meus olhos a quem eu quiser. Eu os dei a ela, e ela, por sua vez, os deu à sua amiga, cuja experiência agora compartilharei. Tendo ouvido sua amiga relatar suas visões, ela se recolheu naquela noite e, enquanto adormecia, viu um fósforo riscar a terra e instantaneamente explodir em chamas, lembrando-a das planícies do Kansas quando o sol nasce, pois é como uma chama se espalhando pela planície da pradaria. Então, um objeto escuro saiu do centro da chama e se aproximou dela. Movendo-se em um movimento serpentino, colocou-se sobre uma cruz que imediatamente se ergueu da terra e ficou ereta. Enquanto ela observava, a serpente se transformou em um homem pendurado em uma cruz, mas em vez de estar na cruz, ele estava nela. Esta senhora viu a transformação de uma serpente em um homem sendo transfigurado em uma cruz flamejante de dentro para fora. Como você pode ver, essas visões são paralelas, confirmando a verdade que compartilhei com você. Você tem um corpo imortal no paraíso, enquanto veste seu corpo mortal neste mundo de César e luta com as sombras. Embora pareça haver outros aqui, só existe Deus. O mundo parece ser multiplicado por bilhões de pessoas, cada uma separada e individual, no entanto, há apenas um ser, que é Deus, fragmentado em vestes de carne. Mas está chegando o dia em que, como ouro derretido, vocês serão reunidos para formar um só ser. Mantendo sua individualidade, eu os conhecerei e vocês me conhecerão, mas o corpo que vestimos lá não é como este. Tendo sido ressuscitado dos mortos, quando me revelei na visão da senhora que compartilhei com vocês esta noite, ela me reconheceu, e então eu desapareci de vista. Outros me verão em papéis diferentes, pois sou um ser proteico. Posso demonstrar o fato de que ressuscitei dos mortos, mas não posso revelar meu corpo ressuscitado até que vocês cheguem onde estou. Não entendendo a ressurreição, o homem pensa que ela acontece quando o corpo morre, mas ela acontece enquanto você está aqui neste mundo de morte. Tudo aqui está morto. O animal é morto antes que sua carne seja consumida. Isso vale para o pássaro ou o peixe, a fruta ou o vegetal. Portanto, o último inimigo a ser vencido é a morte. Enquanto estamos aqui, lutamos contra sombras, pois pensamos que ele ou ela é outro, mas não há outro, pois somos todos irmãos, todos filhos de Deus, que coletivamente formam o único ser que é Deus. Aquele que é o Criador de seus filhos está abrigado em cada um deles. Diga eu sou e você terá revelado o nome de Deus. Agora, se você deseja perdoar outra pessoa, você deve aprender a distinguir entre o eu imortal e o estado para o qual ele se moveu, consciente ou inconscientemente. Como disse Blake. Você pode ver pelo que eu ensino, não considero o justo ou o perverso como estando em um estado supremo, mas sim como sendo cada um deles estados de sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais de bem e mal. Se você realmente ama alguém, não importa o que ele, ou ela, fizesse, você o perdoaria. Não me importa o que minha mãe faria, eu a perdoaria, ou a qualquer um dos meus irmãos. Expandi meu círculo para incluir amigos e o ampliei para abranger aqueles que não conheço atualmente, pois, na verdade, todos eles são meus irmãos. O homem que disse: Vai e diga a meus irmãos que estou ascendendo ao meu Pai e ao vosso Pai, ao meu Deus e ao vosso Deus, expandiu seu círculo para abranger a todos, porque sabia que havia apenas um ser que estava desempenhando todos os papéis. Portanto, você não pode perdoar verdadeiramente a menos que consiga discriminar entre o ser que ocupa o papel que ele está desempenhando e o papel em si. Então você pode identificá-lo com o que você sabe que ele gostaria de ser, e na medida em que você estiver convencido de que ele está ocupando um novo estado, ele se tornará isso. Depende inteiramente de você praticar a arte do arrependimento, que é uma mudança radical de sentimento. Um amigo pode ter cometido um ato de violência e admitido sua culpa. Pratique a arte do arrependimento separando seu amigo, o ator, do papel que ele desempenhou e identificando-o com o papel que você sabe em seu coração que ele gostaria de desempenhar. Convença-se de que isso é verdade, na medida em que você se convencer, seu amigo se transformará e ocupará esse estado para que todos vejam. As primeiras palavras registradas no livro de Marcos, o evangelho mais antigo até o momento, são:
O reino dos céus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Eu os convoco hoje a crer na história do cristianismo, e se vocês creem e são cristãos, vocês a colocarão em prática. O cristianismo é o cumprimento das promessas que Jeová fez ao homem. Quando a história de Jesus Cristo é reencenada dentro de vocês, vocês cumpriram as promessas de Deus a Israel. Então, contém a sua história aqueles que os ouvirão e, enquanto se movem em sua esfera celestial, vocês selecionarão aqueles a quem darão os seus olhos. A seleção vem da sabedoria que vem de cima, não de baixo. Neste nível, se eu tivesse que dar meus olhos a alguém, definitivamente seria minha esposa e, ao lado dela, minha filha. Mas em um nível mais alto, onde não há incerteza quanto a quem deveria recebê-los, dei meus olhos a uma senhora que só conheço de longe. Nunca a vi em casa, nem ela jamais esteve na minha. Eu a amo como uma irmã, mas certamente nunca a vi socialmente. Enquanto atuando de cima, no entanto, a sabedoria de César não é usada. Usando a sabedoria do alto, selecionei dentre aqueles que vêm aqui aquela a quem dei meus olhos. O presente é completo, mas eu não os perdi ao dar. Na verdade, minha visão aumentou ao dar. As visões vêm quando você menos espera. Você pode estar no meio de uma multidão quando tudo está bloqueado e a visão o possui. É um absurdo pensar que você precisa ir à Índia para aprender a meditar com algum guru. A verdadeira visão não pode ser ensinada, mas surge quando você menos espera, e você não pode impedi-la, pois a visão é Cristo em você, que é a sua esperança de glória. O corpo que você veste é a cruz que Cristo carrega. Os fogos que essas mulheres viram são as fornalhas da experiência, das quais Blake fala como elas saem das fornalhas, quão longa, vasta e severa angústia antes de encontrarem seu pai, era algo que se esperava muito tempo para contar. O homem busca seu Pai Celestial, que é Ele mesmo. Ele busca for a causa dos fenômenos de sua vida, mas quando a encontra, encontra a si mesmo. Então dirá: eu e meu Pai somos um. Sua jornada neste mundo não pode terminar até que o Pai seja encontrado, e quão longa, vasta e severa angústia antes de encontrá-lo, era algo que se esperava muito tempo para contar. Não posso dizer o quão perto você está de descobrir sua verdadeira identidade, mas posso dizer que isso começará com sua ressurreição de seu túmulo imortal, onde você se deitou pela primeira vez para dormir e sonhar este sonho de vida. Isso é imediatamente seguido por seu nascimento do alto. 139 dias depois, você encontrará seu filho, que o revelará a si mesmo. Então, 123 dias depois, seu corpo espiritual é dividido em dois, e você vê e se identifica com o ouro derretido encontrado em sua base. Fundindo-se com ele, você subirá como uma serpente, de volta ao seu próprio crânio, chamado céu. 998 dias depois, a pomba desce, dando-lhe a bênção de que o Espírito do Altíssimo está sobre você, pois ele o ungirá e o enviará para pregar boas novas aos aflitos e abrir os olhos dos cegos. Os cegos mencionados aqui são aqueles cujos olhos não veem o mistério por trás da fachada. Mas esta noite, aprenda a perdoar. Isso é essencial. Aprenda a discriminar entre o estado em que um homem se encontra e seu ocupante. Se você puder discriminar entre os dois, você perdoará, pois reconhecerá que o ser está preso a um papel. Se o papel for o do assassino, ele deve assassinar. Se ele está preso ao papel da doença, ele deve estar doente. Se você não gosta do papel que ele está interpretando, lembre-se, todas as peças pertencem ao autor, que é Deus. Nós somos os atores que entenderemos a razão por trás da peça quando a cortina descer e a peça chegar ao seu fim. Rezo para que seja esta noite. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.